Boa tarde, gente querida. Estou aqui hoje para apresentar para vocês algumas técnicas e dicas de narração de histórias em vídeos. Meu nome é Bárbara Amaral, né? Para quem não me conhece, eu tenho a honra e a alegria de ser narradora de histórias. Eu me tornei narradora de histórias, mas eu também sou arte educadora, sou formada em artes visuais e me apresentando um pouquinho para vocês. Eu estive em vários festivais, em alguns lugares desse mundão, quando a gente ainda estava andando de um lado para o outro, né? Vamos voltar a fazer isso. Em alguns festivais no Irã, é, no, na Colômbia, no Peru, Costa Rica, México, né? Então eu estive em vários lugares e também tenho a experiência de trabalhar com alguns programas infantis, né? Como Pintando a Sétima Arte, que foi um programa exibido na TV Cultura, e também um programa que chama Bumbalum, que é um programa na rede mexiquense lá do México. Então, eu vim aqui hoje, né, para a gente aliar essas duas linguagens. A narração de histórias, que é uma linguagem já presente nas escolas, né, nos centros culturais, nos espaços de cultura de cada cidade, de cada um de vocês, e também aliar isso às linguagens visuais, né, porque agora estamos num mundo onde a gente precisa entender um pouco a conexão dessas linguagens artísticas e também como levar isso para a escola e atender vocês, não é? Então, nós vamos começar e nós vamos ter um combinado aqui. No meio da apresentação, eu vou parar, nós vamos responder as perguntas, ler alguns comentários, aí depois eu vou retomar e no final da apresentação eu vou responder mais perguntas e a gente vai ler mais comentários. Então, vocês, à medida que vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir mandando para a gente que a gente vai ter esse momento de se comunicar. Combinado? Então vamos lá para a apresentação. É um assunto muito extenso, né, gente? Então a gente vai tentar reduzir aqui em 1 hora, mas a gente está aberto aí para sugestões de vocês, para a gente continuar esse assunto, para a gente continuar essas formações, tá bom? É só deixar nos comentários. Bom, a gente pergunta assim: o que é narração de histórias, né? A narração de histórias, ela é uma linguagem artística, né? É uma linguagem, dizem, que foi a primeira linguagem artística desenvolvida pelo homem. E dizem também que foi a primeira escola da humanidade. Né? Antigamente, desde a pré-história, quando a linguagem, né, foi sendo desenvolvida, as pessoas se reuniam em volta da fogueira. E era nesse momento que elas transmitiam conhecimento, era nesse momento que elas compartilhavam as experiências do dia a dia. E foi justo neste momento que nasceram as primeiras histórias, né? E as primeiras metodologias, vamos dizer assim, de ensino, né? Como da agricultura, domesticação. Então, foi através da narração de histórias, desse momento de reunião, né? Que essa arte, essa linguagem artística nasceu e está até hoje aí na humanidade, né, independente das tecnologias, estamos aqui falando dela, né? Olha que privilégio, né? A gente conviver com uma arte, né, tão antiga. E quando a gente fala de escola, né, que eu estou falando para muitos professores aqui, ela pode sim ser um recurso pedagógico, né? Por que ela pode ser um recurso pedagógico? Porque a narração de histórias, hoje ela é vista de muitos ângulos. Né? Ela pode ser vista pela antropologia, ela pode ser vista através da literatura, ela pode ser vista através da psicologia e quando a gente fala de recursos pedagógicos, né, através da ciência da pedagogia. Né? E a gente olha aí um item que fala promoção e cuidado com o vínculo afetivo. Porque ela nasce disso, né, gente? De uma maneira de transmitir e compartilhar e partilhar
vivências e experiências. E é através disso que a gente forma vínculos com as pessoas, né? Seja com os alunos ou seja com o nosso público. E isso dizem, e eu sinto, né, que essa é a magia da narração de histórias. Às vezes a gente vai num lugar que a gente nunca foi e naquele momento a gente cria um vínculo tão grande com aquelas pessoas porque elas se identificam com aquela experiência daquela história contada, né? E aí no final eu já falei para vocês, ela pode ser analisada por várias áreas do conhecimento, né? E a gente vai focar aqui dentro da pedagogia, né? Pensando na sala de aula. Mas a gente não pode deixar de esquecer que é uma linguagem artística. Então eu preciso falar da arte e como ela se comporta, né? Antigamente, hoje e futuramente, como ela pode se comportar. Vamos lá. Bom, agora nós vivemos um tempo de transformação, né? Até por isso que nós não estamos, às vezes, nem pessoalmente, nós estamos aqui através dessa tecnologia que nos é oferecida, né? E por sorte, nos é oferecida. Por isso, promoveu esse nosso encontro, né? Então, a narração de histórias, gente, ela se transformou junto com a sociedade, né? Embora seja uma arte ancestral, né, uma arte antiga, igual eu falei com vocês, a gente não está em volta da fogueira agora, né? Mas a gente preserva algumas coisas, né, desse momento, né, de encontro, né? A narração de histórias, ela não acontece sozinha. Eu preciso do outro, embora o outro eu não esteja vendo, igual eu não estou vendo vocês, né? Mas eu preciso saber da presença do outro e de que eu estou me comunicando com o outro. Então é uma arte que a gente tem que ter essa consciência de se preparar para o próximo, né? E como ela não acontece paralelamente, né? A gente tem que pensar nessas transformações todas que estamos vivendo agora. E eu vou dizer para vocês uma coisa, para ninguém está sendo fácil, nem para a gente. O artista, o narrador de histórias, também está tentando encontrar um lugar e também está tentando encontrar uma maneira eficaz e calorosa de se comunicar. E é por isso que a gente está aqui hoje, né? Para a gente pesquisar, para a gente trabalhar juntos, para a gente poder realmente se aproximar de quem a gente quer, do nosso aluno, do nosso público, de uma maneira calorosa, sem perder a essência dessa história, né? E pensando também que muitos sentimentos, muitos questionamentos estão acontecendo neste momento, não só na gente, no nosso coração, do artista, do professor, né, dos profissionais aí, mas também a gente precisa se colocar no lugar dessas crianças, né, que nós vamos atender. Como a gente vai acolher esses sentimentos, né? Como a gente vai acolher e a gente vai trabalhar com esses sentimentos, né, com as crianças. Vamos lá. Então, a narração de histórias, ela pode oferecer para a gente, então, mais que um recurso lúdico para acolher e estreitar as nossas relações durante a quarentena, né? Quando a gente fala de narração de histórias, gente, embora ela cause a gente consegue se entreter, né, com a narração de histórias, embora ela faça isso, ela não vem para entreter. Ela é um momento onde a gente compartilha experiências, onde a gente compartilha narrativas e histórias. O entretenimento é segundo plano, né? O importante é a nossa experiência, é o vínculo que a gente estabelece ali. Por isso que ela é tão importante e é por isso que ela se torna tão lúdica dentro do contexto da escola e em qualquer lugar que a gente esteja, né? Se a gente for num asilo, se a gente contar a história para idoso, se a gente contar para o adulto, a gente vai ver que o adulto vai ser acessado no seu lado lúdico também, né? Por causa dessa maneira de compartilhar as experiências. Bem,
Então a gente tem que pensar em uma coisa, no nosso repertório, principalmente como educador, né? Como a gente vai trabalhar o nosso repertório nos dias de hoje, né? Bom, por quê? Toda história, ela é um universo. Ali dentro, eu vou ter informações culturais, sociais, morais, vou ter ensinamentos, eu vou ter reflexão de épocas, né? Então a gente tem que pensar nisso, né? Como que eu vou me comportar perante a isso? E a história, ela não pode ser levada de uma maneira diferente, paralela ou deslocada do tempo que nós vivemos, né? A história, ela vem para nos ajudar a entender o que nós vivemos, na verdade, né? Então, o repertório, ele pode ajudar muito a gente e pode ajudar muitas crianças e ele pode colaborar para que a gente compreenda e para que a gente aprenda através do encantamento, né? Como a gente vai se reinventar no mundo que estamos vivendo de uma transformação tão brusca que nós estamos vivendo agora, né? Então a gente sempre pode fazer perguntas para as histórias que a gente vai contar, né? Algumas perguntas e perguntas para o contexto que a gente está vivendo, né? Quais são as dificuldades que as crianças estão vivendo hoje, estando em casa, num distanciamento social, não podendo ir à escola, né? Essa história que eu vou contar, ela vai colaborar para isso? Ela vai colaborar para a vida dessa criança? Como que ela colabora? Né? Então a gente pode pensar nisso tudo quando a gente trabalha com muito cuidado o nosso repertório para o momento que nós vivemos hoje. Então aqui, gente, a gente tem alguns exemplos que eu coloquei porque é vasto. A gente poderia ter uma formação, um webinário falando só de repertório, né? Como a gente pode trabalhar o repertório dentro da escola, dentro dos contextos sociais que nós vivemos, né? Mas aqui eu tenho uma pitada para vocês conseguirem compreender um pouco o que eu estou dizendo. Por exemplo, aqui a gente tem a galinha ruiva. A galinha ruiva é uma história de uma galinha que procura a ajuda de todo mundo para fazer um bolo. E ninguém quer ajudar ela, né, a fazer esse bolo. No final ela faz e ela não compartilha, né, com quem não colabora com ela e que quer depois comer o bolo. Essa é uma situação muito comum, né? Uma situação familiar muito comum que as crianças podem estar vivendo, né? De como eu vou colaborar com a minha mãe, com meu pai, para que todos possam usufruir, né, desse bolo, deste momento. Então essa história, ela pode colaborar com a criança nesse aspecto. A gente também tem as famosas histórias, né, Rapunzel e Bela Adormecida. Eles estão perguntando, mas como que elas podem colaborar, Bárbara? Gente, a Rapunzel e a Bela Adormecida, elas estão isoladas socialmente. Elas precisam ter a paciência de esperar a hora de sair daquela situação de confinamento, né? E toda a história, todo o desenvolvimento da história passa nisso e ensinando isso, que tem momentos que a gente fica em isolamento, tem momentos que a gente sai e que às vezes é preciso esperar mais do que a gente quer, né? Então essas histórias elas retratam isso. Tem uma outra história, por exemplo, que é a moça dos gansos, né? Que ela passa por uma série de dificuldades numa fazenda, né? Que vem falar justamente disso, da resiliência, né? Como eu posso ser resiliente diante das dificuldades. Um outro exemplo que a gente tem aqui na tela é os três porquinhos. Por quê? Os três porquinhos, eles é o conflito do que deve ser feito e eu me opor ao que deve ser feito. E que resultado isso vai ter?
né? Os dois primeiros porquinhos, eles não fazem a casa de tijolo, eles fazem uma casa de qualquer jeito. Vem um lobo, que é uma ameaça, e sopra. E eles precisam de correr. E eles realmente só são protegidos quando eles chegam na casa de pedra ou de cimento, né? Depende da versão que é contada, de tijolos, né? Eles são só protegidos quando se faz aquilo que realmente é necessário fazer naquele momento. Não adianta fazer outra coisa, aquilo que é o necessário fazer naquele momento. E é isso que a gente vê, né? Tantos adultos aí precisando escutar a história dos três porquinhos, né? Imagina para as crianças como isso não vai colaborar com elas. A outra história que eu coloco é a história da Poliana, né? Eu acho que muitas pessoas leram na escola quando eu era criança. Eu me lembro de eu lendo esse livro e chorando com esse livro, que é lindo. Ela tem o jogo do contente, para quem leu a Poliana deve lembrar, que apesar das coisas ruins que estavam acontecendo, ela tentava retirar as coisas positivas, né? Então ela fazia o jogo do contente. Então, por exemplo, fazer a leitura de um livro assim, né, para as crianças, principalmente do ensino fundamental, das séries iniciais, né, onde elas vão compreender mais os cenários, né, e os fatos, né, do livro, isso vai colaborar com que elas consigam ver o lado positivo do que nós estamos vivendo neste momento. Porque não é fácil para a gente, né? Imagina para elas. Então, eu indico a Poliana para todo mundo, criança, adulto, para todo mundo, né? E a outra coisa é a gente também aproveitar a própria história da criança, né? E estimular os pais a fazerem isso. Como é importante a gente saber da nossa história. Como é importante a gente ouvir a nossa própria história para criar nossa identidade. Então, é um momento onde a gente pode trabalhar isso com as crianças, tanto quanto educadores, tanto quanto pais. Né? Senta aqui, meu filho, deixa eu te contar. Era uma vez quando a mamãe conheceu o papai, e você estava dentro da barriga, e eu te esperei, e estava acontecendo isso e aquilo no mundo. E como uma indicação, eu coloquei esse livro do autor Ricardo Azevedo, Como Tudo Começou, que é um livro de lembrança do bebê, que vai contextualizando, né, tudo que aconteceu naquele ano em que o bebê nasceu, né, e depois a criança cresce e a gente consegue contar para ela o que aconteceu, né, e contar a história dela até naquele momento, né, é tão bom quando a gente escuta a nossa história. Bom, agora a gente vai partir para uma outra etapa, por isso a gente vai parar um pouquinho, dar uma respiradinha. Vou pegar aqui o meu celular para a gente ver os comentários e as perguntas. Vamos ver aqui. Bom, vamos lá. A Rosana Calvão disse que o encantamento é a peça-chave para a contação de histórias. É isso mesmo, né? Essa partilha da experiência, ela provoca o encantamento. E os sábios dizem que o aprendizado, ele vem pelo encantamento. Tem gente que fala, tem que sofrer para aprender, né? Que o aprendizado vem com sofrimento. Não, o aprendizado vem quando a gente se encanta com aquilo, né? É isso mesmo. A Maria Luísa Santana de Rezende comentou que a magia da narração de uma história acontece quando eu, narrador, acerto o encanto do outro, que é o espectador. Aí vem o repertório, né, Maria Luísa? A gente pensar bem no público que a gente está contando, no momento que a gente está contando, né, qual que é o retorno que a gente vai ter desse público, né? Realmente isso é maravilhoso a gente pensar nisso, né, no nosso repertório para a gente encantar o nosso espectador, né, o nosso ouvinte. Outro comentário, gente, da Alexandra Carvalho Fagundes. A Galinha Ruiva é uma das histórias mais ricas para a educação infantil. Sim, ela pode trabalhar milhões de aspectos
né? Os aspectos sociais, ela pode trabalhar até uma receita, ela pode trabalhar a família, ela trabalha a comunidade, ela trabalha uma série de coisas. É como a gente falou, a narração de histórias, ela pode, uma história, né? Ela pode ser vista por várias janelas, né? Por várias, né? A antropologia, a sociologia, a literatura, a pedagogia, a arte. Então, a gente pode abrir essas janelas para as crianças e para a gente mesmo. A Maria Luísa também falou, Maria Luísa Santana falou, genial, vou recontar todas. Que bom, isso mesmo, vamos recontar essas histórias, né, que a gente, esse repertório lindo que a gente tem da tradição oral mundial do Brasil, né, as histórias, é um repertório infinito que a gente tem. A Alexandra Carvalho Fagundes comentou assim, Poliana é pura lição de vida. Quem chegou na idade adulta e não leu Poliana, leia. Você pode ter a idade que for, você vai chorar lendo esse livro. Não é, gente? Nossa, só de lembrar eu já fico emocionada. Assim. A Michele Aparecida Miranda falou assim, você pode, por favor, repetir o nome do livro, Como Tudo Começou? É esse nome? Vamos repetir, Michele, eu vou voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Isso. Opa. Vou voltar aqui. O livro Como Tudo Começou, do autor Ricardo Azevedo, que é um livro de lembranças do bebê. Né? Na verdade, é um livro que vai até mais que chega até a primeira infância, né? Onde ali você vai colocando as lembranças. Mas isso não impede também do professor trabalhar dentro disso e fazer, às vezes, uma criança de 7, 6 anos voltar às suas lembranças e recontar a sua história. Né? Como é importante a gente fazer isso. Bom, chegou mais um comentário aqui. A Delma Travasso. A história que se conta é de suma importância para que as crianças se encantem e se envolvam. Isso mesmo. Né? Então a gente está falando aqui uma coisa muito bacana que vocês estão reforçando, que é o nosso repertório. Né? Da consciência que a gente precisa ter para trabalhar esse nosso repertório, né? Na escola, com o nosso público, é uma responsabilidade enorme. Por isso que eu falei, a narração de histórias, ela não é entretenimento, ela pode até entreter, ela pode até envolver, mas ela faz mais que isso, ela constrói vínculos e ela compartilha vivências e experiências da humanidade, desde a época que a humanidade começou a se comunicar até hoje, onde eu olho para um computador e estou falando com vocês e não sei de onde vocês são, né? Olha como que essa arte está se adaptando e está levando encantamento independente da época que o narrador esteja aí se expressando. Bom, vamos dar continuidade, no final a gente vai ter mais um tempinho, tá? Para ler os comentários, para as perguntas, tá bom? Então, a gente tem que pensar uma coisa, gente. A narração de histórias, agora a gente precisa de comunicar ela através dos vídeos. E quando eu comunico através dos vídeos, eu desloco ela um pouco do lugar comum dela. Né? E é uma dificuldade isso, né? Um aprendizado constante que até a gente que trabalha com essa arte há muito tempo, a gente está fazendo, principalmente nesse período, agora de distanciamento social. Por quê? Quando eu desloco ela desse lugar e trago ela para o vídeo, ela muda a maneira de se comunicar. Eu não poderia estar aqui falando com vocês como eu estivesse falando, por exemplo, num auditório ou dentro de uma sala de aula. A técnica que eu vou usar é outra, né, para me comunicar com vocês. Então, a narração de histórias, neste momento, ela tem uma aliada. Qual que é a aliada dela? São as linguagens do cinema, as linguagens da fotografia, as linguagens do audiovisual, para que eu possa comunicar de forma eficiente, né, a pessoa que está me escutando, que está me vendo do outro lado, mesmo que eu não a veja. Então, agora nós vamos casar as duas coisas. As técnicas de narração de histórias, né, e todo esse repertório e essa história que ela traz, as técnicas de vídeo também,
e como é que a gente vai se amparar nessas técnicas para a gente continuar se comunicando. Bom, nós vamos imaginar que nós vamos fazer esses vídeos com a tecnologia mais fácil que a gente tem em casa, que é o nosso celular, tá? Olha aqui meu celular. O celular é um celular simples, né? Eu não tenho muita paciência para celular, então é o mais simples, é o que vai comunicar, o que vai fazer o básico. Eu tenho ele aqui, tá? E como que a gente vai começar? Tem algumas dicas gerais, assim, alguns truquezinhos que se alguém fala com a gente, é muito mais fácil a gente começar caminhando do que às vezes a gente ir tentando e ir descobrindo. E é essas dicas que eu quero deixar aqui para vocês. A primeira coisa que nós vamos fazer, nós sempre vamos filmar com o celular na posição horizontal, deitado. Por quê? Se eu filmo com ele em pé, eu vou ter duas faixas pretas do lado, diminuindo e achatando a minha imagem. Isso provoca um distanciamento e uma distorção da imagem. Isso já faz tirar um pouco a atenção do meu público, né? A outra coisa, se eu quiser fazer alguma live no Instagram, por exemplo, e o formato do Instagram é na vertical, aí sim eu uso ele na vertical. Mas se eu estou trabalhando com vídeo, né, eu sempre vou usar ele na horizontal, para eu aproveitar toda a imagem. A outra coisa, sempre antes de filmar, nós vamos conferir todas as configurações da nossa câmera. Eu estou usando aqui um exemplo do meu próprio celular, mas isso vai variar de celular para celular, né? Vamos pensar no Android, né? E vamos pensar que os celulares têm mais ou menos a mesma linha, né? Para a gente chegar em todas as configurações, né? Então, primeira coisa que a gente vai conferir é o volume, né? Tentar colocar num volume mais alto para captar de melhor maneira o som, né? Do nosso celular. Geralmente é do lado ou atrás, né? O volume é uma coisa que depende do modelo do celular, vocês vão procurar aí. A segunda coisa que eu vou pensar, que é muito importante, é o brilho, né? O que é o brilho? O brilho é a entrada de luz que eu vou permitir para o meu celular. Se eu estou num ambiente escuro, eu preciso permitir que a câmera dele se abra e entre mais luz. Se eu estou num ambiente onde a luz ela satura, eu tenho que fechar um pouco essa câmera do meu próprio celular para que entre menos luz. Então vamos olhar essa imagem aí. A exemplo do meu celular. Eu vou na câmera, depois da câmera eu vou nas minhas configurações gerais aqui da câmera, escolho o brilho, né? Aí vocês têm aí a modalidade de brilho na terceira imagem, né? 0 brilhos é um padrão de toda a câmera. Quanto mais eu colocar mais 1, mais 2, mais 3, eu vou abrir a minha câmera para a entrada da luz. Alguns celulares e algumas câmeras profissionais, eles conseguem oferecer para a gente a configuração de -1, -2 e -3, para eu reduzir mais a entrada da luz, que é um obturador, né? Quando a gente liga a câmera e a câmera abre assim, né, e fecha, né, é esse equipamento que tem na câmera que faz a luz entrar e sair. Então a gente vai sempre conferir o brilho, né, para a gente não ficar com uma imagem estourada, né, com o brilho estourado e que a gente não vai ver marca nenhuma, ou ficar muito escuro, aonde a gente olha no espelho, a gente tá linda, mas na hora que a gente vai gravar o vídeo tem aquela olheira horrorosa e fala, meu Deus, espera aí, o que eu tô vendo no espelho não é o mesmo que tá na câmera. Então a gente confere o brilho para isso, para que a gente chegue ao que a gente vê no espelho ou o que a gente queira, né, que vejam da gente. A outra dica é o balanço de branco, né? O balanço de branco no celular, geralmente ele vem com a luz que você está, né? Em que tipo de luz você está nesse momento. Aí na primeira imagem, eu coloco o balanço de branco, ele tá na câmerazinha, tá? Eu coloco ele como automático,
ele pode ser incandescente, ele pode ser a luz do dia, ele pode ser aquela luz fluorescente, pode ser o pôr do sol, né? Os celulares, eles dão essa opção pra gente sempre, né? Então você vai realmente preocupar em oferecer aquela luz que você está naquele momento, tá? Se você tem isso, ou se aquela luz não te atendeu, você vai no automático e coloca no automático. Mas nunca deixe de ver, porque às vezes está numa luz de pôr do sol e você está filmando meio-dia. E aí você vai, ajusta, ajusta, ajusta e a luz nunca te ajuda, né? A outra coisa que é importante é o tamanho da imagem que eu estou filmando, né? Que são os pixels. Quanto mais pixel, melhor a imagem. Então você vai na sua configuração e você vai na maior quantidade de pixel que o seu aparelho te oferece. E você vai colocar nele. No meu caso é 8. Então eu vou colocar, porque aí, quanto mais pixels eu tiver, menos quadradinhos vai ter na imagem. Naquela sensação de imagem que tem aqueles pequenos quadradinhos, né? Então eu vou olhar isso. A outra coisa que eu vou colocar é o ISO, né? O ISO também tem a ver com a entrada e saída de luz do meu celular, da minha câmera, né? Então, para o celular, é indicado eu ter um ISO assim, entre 100 e 200. Mais que isso, eu posso também estourar um pouco a imagem que eu vejo, né? Pode ficar uma imagem embaçada. Ou então eu faço um movimento e aquele movimento parece que está em câmera lenta. Por quê? Porque eu estou deixando o meu ISO muito aberto, então está passando muita luz ali. Então são alguns truques que antes de filmar a gente precisa saber. Vamos continuar com as dicas. Depois que vocês fizerem isso na parte da fotografia, né, da câmera, a gente vai para a parte de filmar. Na parte de filmar, a gente não pode esquecer de colocar sempre uma qualidade alta, tá? A gente coloca uma qualidade baixa, às vezes a gente filma, aí você manda o vídeo, a pessoa da escola, a pessoa que está recebendo o filme fala, nossa, esse vídeo está horrível, a qualidade dele está horrível. Aí você fala, gente, mas meu celular é bom, por que a qualidade está ruim? Porque às vezes você não alterou a sua qualidade do vídeo ali nas suas configurações, tá? E outro truque, que às vezes a gente acha que é bobo, mas não é, é sempre que a gente for filmar, antes de filmar, coloque no modo avião, né? Porque o modo avião, ele vai impedir que cheguem as mensagens, as ligações. É engraçado que teve um dia que um amigo meu estava fazendo umas aulas, filmando uns vídeos, e a gente estava num grupo conversando. E ele falou assim, ele entrou no grupo e falou assim, gente, para de conversar aí que eu tô querendo filmar. Já é a 10ª vez que eu tento fazer o mesmo vídeo, o celular vibra, cai na hora que eu tô filmando. Eu falei, ô meu filho, coloca no modo avião, a gente não vai te perturbar depois, você tira dele e fica sabendo o que a gente está falando aqui no grupo, né? Então são dicas muito básicas que às vezes a gente não faz no dia a dia, né? Então são essas dicas gerais. Vamos caminhar. Outra coisa importante, gente, é ter sempre o celular fixo, tá? Nunca coloque pessoas filmando para você. Sempre vai dar uma tremida, a imagem sempre vai ficar tombada. E isso tudo faz com que a pessoa que está te vendo e te ouvindo se desinteresse por aquela imagem. Aí você me fala, Bárbara, mas eu não tenho esse suporte de celular. Aí eu coloquei aqui para vocês, depois vai estar disponível para vocês, e a gente pode inventar suportes de outra maneira no YouTube. Tem vários vídeos, né? Aí eu coloquei um com um pregador. Então aí você vai fixar o seu celular aí, tá bom? Vamos lá. Bom, outra coisa importante para você ter um áudio de qualidade, né? É você usar sempre o seu fone. Nunca confie no áudio do próprio celular sem um fone, tá? Porque ele vai captar muito mais coisas que não seja a sua voz. O cachorro latindo do vizinho, o liquidificador do outro vizinho lá, dali a 3 andares de você,
você não vai estar ouvindo, mas ele vai captar. Então, o que que você vai fazer? Você vai colocar o seu fone, que você usa normalmente, esse fone que eu estou usando, que vem com o seu celular. Aqui a gente, né, tá no webinar, então eu tô mostrando esse fone, mas se ficar feio, né, se atrapalhar às vezes o figurino que você escolher, você pode usar ele como se fosse uma lapela, tá? Você vai esconder o fonezinho dentro da sua camisa, pregar ele com uma fita crepe dentro e você faz como se fosse um microfone de lapela. Agora, se você tiver um microfone de lapela, um equipamento melhor, você usa esse equipamento. Né? A qualidade do áudio é muito importante, né, para você se comunicar nesse momento. A outra coisa é sempre olhe para a câmera do seu celular. Por mais que vocês estejam lindos na tela, a maquiagem maravilhosa, perfeita, nunca olhe para sua imagem, olhe para a câmera. Se tiver qualquer dificuldade, gente, vem na câmera do celular, encontra a câmerazinha, coloca uma fita crepe ali embaixo para você saber para onde que você olha. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu tô olhando para vocês, eu tô olhando para a câmera. Se eu for olhar para minha imagem, eu vou ficar fazendo assim. Eu vou contar histórias o tempo inteiro assim. Meu olhar não vai estar direcionado para vocês. Então, nesse momento eu quebro totalmente a minha comunicação com o público. Por isso que é muito importante a gente não olhar para a nossa imagem, e sim para a câmera, tá bom? Percebe que quando eu volto para o slide, eu desvio o meu olhar, e nesse momento a gente rompe a nossa comunicação, né? Por isso que na hora do momento da história eu não posso fazer isso, né? Eu preciso de estar ali atenta a essa comunicação. Então, olha só, outra coisa importante, o plano de fundo, que é o nosso cenário, né? Às vezes, a gente pensa num cenário lindo, ou a gente coloca num ambiente externo, onde tem um jardim maravilhoso, e aquilo não atende a gente. Por quê? Porque o mais importante é você, não é o cenário. O mais importante é a gente buscar enquadramentos em que você seja o foco e não o cenário. Então, pode ser qualquer cenário, desde que você seja o que esteja chamando atenção. Ao menos que você queira aproveitar algo do cenário para a sua performance, né? Ao menos que tivesse, por exemplo, aqui atrás de mim, algo que eu quisesse mostrar para vocês, né? Aí eu ia ter que me preocupar com isso. Mas quando não, você pode colocar um fundo neutro, branco, amarelo, qualquer cor, né? Azul, um fundo neutro, pode ser até o fundo da parede da sua casa mesmo. O importante é você trabalhar com enquadramento, tá bom? E nós vamos falar isso daqui a pouco. A outra coisa, gente, é compreender o tempo da história. Principalmente quando a gente está falando de criança, né? Primeiro, que não é nada saudável que uma criança fique muito tempo na frente do computador, da televisão ou do celular. Então a gente precisa de pensar nesse tempo, né? Que a gente vai manter eles ali. Outra coisa, a gente está oferecendo uma linguagem aqui, uma linguagem artística, uma comunicação, que embora a gente esteja usando recursos audiovisuais, a gente, técnicas audiovisuais, a gente não está inserido nesse contexto. Então, não é um filme que eu vou ficar 2 horas vendo, porque ele tem uma dinâmica, né? De cenas, de vai, de vem, de cores, de música, trilha sonora, uma série de coisas que faz o público ficar envolvido. Também não é uma animação aonde vai jogar luzes, aonde o personagem vai correr, pular e vai usar desses diversos truques, né, para manter uma criança ali na frente por mais tempo. Então a gente corre o risco, se a gente estende muito nas histórias, de perder o nosso público, de o nosso público escutar a história pela metade, né? Porque fica cansativo. Então a gente tem que pensar muito nesse tempo. Né? Para as crianças, uma história de 3 a 8 minutos, eu acredito que é suficiente. Agora, se for para adultos, ou se for num outro contexto, você pode até fazer um pouco mais.
Mas pensando nas crianças, mais do que isso, elas já vão dispersar. Pensando nos recursos que a gente tem também, né, de manipulação dessa imagem audiovisual, tá bom? Vamos seguir? Aí, a gente vai para uma parte muito importante, que é a edição. Nem todo mundo tem acesso aos programas de edição que eu coloquei para vocês, embora muitos sejam gratuitos. Por quê? A gente precisa de baixar no nosso celular ou no nosso computador, e muitas vezes esses programas eles exigem muito desses equipamentos, da memória desses equipamentos. Aí trava seu celular inteiro, você tem um programa de edição, mas você não consegue falar no WhatsApp, aí trava seu computador, que na hora de entrar você fica lá esperando 3 minutos ele entrando, por causa desse programa de edição. Né? Muitos computadores já vêm com o Movie Maker, que é um programa do Windows, se você quiser usar. Né? Mas a gente pode fazer edição pelo próprio celular. Né? A gente está aqui optando pela maneira mais acessível para que vocês não deixem de fazer seus vídeos. Tá bom? Então a gente vai pensar em alguns truques que até mesmo no audiovisual a gente usa. Um deles é o seguinte: eu me posiciono tranquilamente na frente da câmera. Eu ligo a câmera, não importa se tá filmando, não desespero na hora, ai, tá filmando, começa a filmar, desespero, eu sento e tal e começo a fazer. Não, faz tranquilo, senta na frente da câmera. Conta até 5 no seu pensamento, bate uma palma. Conta até 5 e começa a narrar a história. Ao final, você termina, conta até 5 de novo, bate outra palma. Tranquilamente chega lá, a carona, desliga o celular, e aí na hora que você for editar, você bateu a palma, você sabe exatamente onde cortar, pelo som e pelo gesto que você fez. Então você vai cortar depois da primeira palma e antes da última palma. Então essa é uma maneira muito fácil da gente não ficar preocupado. Ele tá filmando, 1, 2, 3, tá filmando, de não ter esse desespero nem para começar, nem para terminar o vídeo, tá? E aí, você pode ir lá no seu celular, o meu aí tá como exemplo de novo, né? Você filmou, você entra no vídeo, você vai naquelas 3 bolinhas que tem em cima, ali perto do compartilhar, né? Você vai escolher, aí vai ter o apagar, o recortar, o silêncio, os detalhes, você vai escolher recortar. Aí você vai ver nessa linha embaixo onde você pode recortar seu vídeo, né? Então você vai ver nas palmas, igual eu ensinei para vocês, marca nas palmas e salva. E aí você já edita o seu vídeo no seu celular, de uma maneira mais simples, tá? Agora, se você quiser usar outros recursos, explorar outros recursos, tem os programas de edição gratuitos disponíveis para você baixar também, que é muito legal que vocês, né, aprendam a trabalhar nesses programas, se vocês tiverem tempo, disponibilidade, né? Vamos lá. Aí, nós vamos pensar no enquadramento. Gente, esse é o segredo para um bom vídeo. O enquadramento que eu vou usar. Dependendo do enquadramento, eu posso causar a impressão de proximidade e intimidade, ou eu posso afastar completamente o meu público, né? O enquadramento errado acaba com o nosso vídeo. Ele pode estar com um cenário lindo atrás de mim, eu posso estar com um figurino lindo, mas se eu, de alguma maneira, erro no enquadramento, eu coloco tudo isso a perder. E a outra dica que eu coloquei aí é para a gente evitar ambientes externos. Por quê? O ambiente externo, eu vou querer pegar todo aquele ambiente. Eu vou ficar pequenininha dentro do vídeo, dentro daquele ambiente grande externo que eu tô ali. Se eu fico pequenininha, as pessoas não vão ver minha expressão, não vão ver meus sentimentos. E aí eu perco o vínculo com o meu público. Sem contar que com isso, vem sons de outros lugares, principalmente o externo, né, interferindo. E o meu próprio som fica fundo, fica lá no fundo, abafado. Pode ser um jardim lindo, gente. Evitem de fazer isso, tá? Porque com isso você vai causar distanciamento e não proximidade do seu público.
e você vai se enquadrar de uma maneira muito pequena na tela, né? Então, você não vai ser a atenção vai ser o espaço e não você. E é importante que seja você. Vamos lá. Aí eu coloquei alguns exemplos, tá? Isso aí é linguagem audiovisual a favor da narração de histórias, igual eu falei para vocês, né? A gente tem o meio primeiro plano. Meio primeiro plano é mais ou menos assim do peito da gente para cima, mas de preferência em cima da gente certinho, né? Quando eu posso usar? Quando eu quero contar uma imagem em pé e não sentada, né? Eu posso contar sentada também. Quando eu quero ter um espaço maior da minha tela, do meu enquadramento, né? Da minha tela, o que eu vou oferecer para o público. Ou quando eu quero contar com outra pessoa, que é tão importante quanto eu, né? Mas aí eu vou dar atenção. Uma hora vem outra pessoa, outra hora você, né? Mas aí o meio primeiro plano, né? Que a gente pega aí mais ou menos do peito para cima, a gente consegue dividir o peso da imagem dentro da tela. Então, os dois ficam com foco, né? As duas pessoas ficam com foco. E eu não perco a noção de proximidade do meu público, tá bom? Vamos para outro enquadramento. E esse enquadramento ele é muito bom, porque eu crio uma proximidade muito grande, que é o primeiro plano. O que é o primeiro plano? É do ombro para cima, tá? No primeiro plano, vocês percebem aí que embora eu tenha um cenário aí, né, colorido no fundo, ele não destaca mais do que eu, né? É a minha expressão ali que vai te falar e que vai comunicar e que vai criar esse vínculo com vocês, com o público, né? Então ele passa ideia de intimidade, de proximidade, tá bom? Vamos seguir. Eu tenho primeiríssimo plano. O que é o primeiríssimo plano? Sabe aquela hora no filme aonde foca na expressão da pessoa, aonde foca no olhar, onde tem aquele suspense, né? Na hora que tem aquela interrogação, faz tcharam, aí enquadrou no primeiríssimo plano, né? Então, esse primeiríssimo plano, ele chama muita atenção. E ele é do pescoço para cima. Depois disso, eu tenho os planos de detalhe, que é um olho, que é o nariz, que às vezes é um objeto na mão, né? Que a gente às vezes não vai conseguir usar, porque isso eu preciso de ter uma câmera que dá o zoom e volta, né? E a gente está com uma câmera mais estática, que é do celular, né? Pensando nesse nosso equipamento. Olha só como que ele deu uma enquadrada e chamou atenção para a minha expressão naquele momento. Né? Foi ali no primeiríssimo plano, o que era importante, o que minha mão estava me dizendo aí nessa imagem, e a expressão do que eu estava vendo nessa mão aí, né? Nesse momento da história do vídeo. Vamos seguir. Outra coisa importante, gente, é a gente pensar no ângulo que a gente vai escolher. O melhor ângulo é o ângulo de frente para você. Como se você estivesse olhando no olho da pessoa. Né? O público que está me vendo agora, eu estou olhando no olho, estou olhando para a câmera, como se fosse olho no olho. Agora, quando eu coloco um ângulo de cima para baixo, quando a gente fotografa, ou a gente faz assim, esse ângulo dá a ideia de inferioridade, porque eu vou estar me diminuindo. Né? E quando eu coloco de baixo para cima, dá a ideia de superioridade. E pior, destaca na gente essa área aqui do pescoço, que não vai dizer nada para ninguém, e a gente fica, às vezes, com a sensação de ter um papo aqui de baixo. Né? Você fala, nossa, peraí, eu tô com uma papada horrível, né, nessa hora, por causa desse ângulo, né, desse de baixo para cima. Então, principalmente com as crianças, que a gente precisa de comunicar e ter uma comunicação extremamente eficiente, o ângulo é reto, na altura do seu olhar, para que você possa comunicar e se expressar e que a criança possa te entender. Até pessoalmente com as crianças a gente tem que fazer isso, não é? Quando a gente quer ter a atenção da criança, às vezes a gente precisa de estar ali na altura dela. Então, no vídeo é a mesma coisa.
tá bom? A outra coisa muito bacana, adoro o truque, é a regra dos terços, né? A regra dos terços, ela ajuda a gente a distribuir todos os elementos na tela, né? Porque às vezes a gente tem mania de achar que a única maneira de fazer um vídeo é eu centralizado, né? Mas eu posso explorar essa tela grande que eu tenho aí, né? E de que maneira eu vou fazer isso? Eu tenho aí na primeira imagem como se fosse uma tela recortada em 9 pedaços, né? Essa é a regra dos terços. Tem alguns celulares que oferecem para a gente, né, nas configurações, colocar na regra dos terços. Aí ele quadricula a nossa imagem toda. Por quê? Eu vou organizar a imagem dentro desses pedaços da tela, que a tela me oferece, né? Eu tenho aí um exemplo. Eu coloquei aí, na segunda imagem, o fotógrafo que ele quis. Ele quer fotografar o barco e a ilha lá no fundo. E ele quer dar a mesma importância para ambas as paisagens. O que ele fez? Ele usou um terço, né, uma parte dessa imagem e mais um pouco, e o mesmo tanto para a ilha. Embora a ilha esteja distante, ela ocupa mais ou menos a mesma proporção dentro dessa imagem. Olha que interessante, né? A outra coisa que na outra imagem é a fotografia de uma grávida com um véu enorme voando. Eu preciso de chamar atenção para esse véu. Esse véu ele é interessante, mas ele é muito maior que a grávida. Então, o que eu faço? Eu vou centralizar ela, né? Não centralizar, eu vou distribuir ela na tela, respeitando a regra dos terços, né? Colocando ela em um espaço onde eu possa pegar toda essa informação que eu quero passar, né? A mesma coisa a gente vai fazer com a gente na tela, tá? A gente vai pensar em distribuir. E aí eu vou dar algumas sugestões para vocês terem mais ou menos noção do que eu estou falando. Bom, aí eu fiz questão de colocar isso aqui para vocês, gente, porque a gente aprende com a experiência, né? E é com a experiência que a gente compartilha, a gente partilha com vocês. Bom, eu coloquei assim, evite isso. Esse aí foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. Eu não tirei ele, né, do canal do YouTube, porque é importante eu sempre ver ele e saber exatamente o que eu não posso fazer mais, tá bom? Não faço isso mais. Eu falo, nossa, que vergonha, mas não, peraí, deixa aí, não posso fazer isso mais. Eu filmei com o celular de pé, olha as duas faixas que eu falei para vocês. Eu preocupei muito com o fundo, tambor, tem um pano no fundo. Eu preocupei muito com meu figurino. E tudo briga. Por quê? Na verdade, eu estou afastada do público. A câmera está mais alta que o meu olhar. Eu enquadrei meu corpo inteiro sem ter necessidade nenhuma, porque eu não estou utilizando outras partes do meu corpo. E a minha expressão, meu olhar, que é o que mais comunica, ficou afastado do público. Então, tá tudo errado nesse vídeo. Tá tudo errado. Tenho informações brigando, eu tenho uma expressão que não comunica. Aí vocês vão ver a diferença. Compara, gente. Olha só a diferença. Do outro lado, eu tenho um cenário muito mais simples, com muito menos informação, muito menos cores, mas eu tô o quê? Enquadrada num plano aonde a minha expressão, né, ela é favorecida, então eu consigo me comunicar muito mais do que no primeiro quadradinho aí, no primeiro vídeo, né? Então a gente vai pensar sempre nisso. É importante ter cenário? É, mas a gente pode, para mim eu quero ter um fundo bacana, é importante, você não vai colocar um fundo qualquer, tipo o seu depósito, né, em casa, né, onde você guarda a sua tralheira, não é isso. Mas você vai pensar que o importante aqui é você que é o veículo comunicador, e não o cenário, né? Até mesmo num palco, até mesmo numa sala de aula, você é o veículo comunicador, tá bom? Então vamos lá. Aí, pessoal,
eu tenho aqui umas dicas específicas para narração de histórias, né? Para narração oral ou a narração artística, né? Uma coisa que é muito importante é a gente ter aquela história já bem memorizada, né? Bem guardada dentro da gente, já bem digerida. Porque às vezes a gente está contando uma história num vídeo, uma história que a gente não preparou ela bem, e a gente erra milhões de vezes, porque a gente está inseguro com aquilo, né? Então, na narração de histórias, a gente nunca decora uma história, né? Na narração oral, a gente sempre memoriza. Existem técnicas para isso. Essas técnicas darem um outro webinário, né? Mas existem técnicas, então procure memorizar sempre, tá? Com a história sempre memorizada, as imagens da história sempre organizadas, para na hora que você for filmar, fazer o vídeo, você faz de uma vez só, você não fica parando, que você esqueceu uma palavra, que você esqueceu uma parte da história, né? Isso vai te fazer render muito mais tempo de filmar e de fazer outros vídeos do que você ficar parando, né? A outra coisa é que se, por acaso, o texto que você está comunicando tiver rimas, for um poema, e você estiver falando ele literalmente como ele é, não usando a técnica da narração oral, isso sim é importante que ele esteja decorado, né? Para você não modificar esse texto que nem é seu, né? Uma responsabilidade às vezes de outro autor, né? É uma poesia de um outro autor que você muda uma rima, né? Ou que você perde uma rima e você vai filmar também várias vezes. Então é importante a gente já chegar para gravar preparado, tá bom? Vamos seguir. A outra dica específica é a leitura. É importante que a leitura, ela, quando eu estou utilizando do livro, da leitura, a minha ferramenta, ela é o livro. Se eu coloco, às vezes num jardim, lendo um livro, o meu público, ele não está vendo o livro que eu estou lendo. Olha só, eu estou apresentando um material que ele não pode ver. Então, ou você foca no livro e vai contando e a sua voz, né, vai ser o principal ali, ou você distribui essa imagem do livro e de você dentro desse enquadramento para que você possa realmente oferecer uma leitura, tá? É muito importante isso. Quando a gente oferece uma leitura, a gente oferece um livro, a gente oferece esse material, né, a gente oferece esse universo todo para o nosso público. É muito importante a gente oferecer o livro inteiro para o nosso público, tá bom? A gente terminando, a gente vai ler os comentários, viu, gente? Fiquei sabendo que já tem muitos comentários aqui, a gente vai ler todos, tá bom? A gente está quase terminando e a gente vai ler todos, responder todas as perguntas, beleza? A outra coisa, gente, é contar história com objetos. É muito legal. É muito bacana, né? Quem tem mais ou menos meia idade, viu aí o Castelo Rá-Tim-Bum, viu as histórias com objetos, né? Teve todo esse acesso, né? Tem toda essa memória afetiva. Então é importante que você esteja num plano médio. O que é o plano médio? Da cintura para cima, que esteja focado nos objetos e você, ou que você esteja focando somente nos objetos e contando histórias, tá? Isso vai depender do que você quer passar para o público. Se você não quer que foque em você, os objetos são mais importantes, né? E aí tem nesse primeiro vídeo aí um exemplo, né, do Quintalzão da Cultura, onde eles contam histórias com objetos e eles estão exatamente no plano médio, da cintura para cima. Os objetos e os narradores estão sendo o centro da atenção naquele momento, está sendo distribuído. A outra coisa é do outro lado, são histórias com fantoche. Aí não tem um fantoche, gente, mas nesse vídeo aí eu uso minha mão como fantoche. Essa mão vira um galo, tá? Na história. Um galo que eu converso com ele e que ele me bica todo depois. Então, olha só, como que eu distribuí na regra dos terços a informação, né? O que era importante nesse momento? Eu focar na minha mão, que virou um objeto de interação, e na minha expressão. E aí eu usei essa tela para enquadrar tudo isso. Então, tanto a minha mão quanto a minha expressão, elas são importantes neste momento.
Nenhuma está vindo na frente da outra, tá? E quando a gente usa a mão, o objeto, é muito importante que a gente tenha finalidade naquilo que eu estou usando. Se eu coloco, às vezes, um urso, um objeto, o tempo inteiro fazendo assim, mesmo na hora que ele não está falando, ele está pulando, ele está falando, a criança vai ficar assim, gente. Vai ficar inquieta, porque minha mão está lá inquieta. Não, o fantoche, a mão, ele conversa comigo na hora que ele tem que conversar. Ele se mexe na hora que ele tem que se mexer. Né? Eu não vou ficar fazendo o bichinho sofrendo lá, pulando o tempo inteiro, fazendo academia do meu lado. Né? Senão a criança não vai prestar atenção no que eu estou falando e nem no objeto. Tá bom? E aqui também eu posso pensar no livro, tá, gente? Como eu vou distribuir o livro. Né? Às vezes, no lugar dessa minha mão, pode estar o livro. Ou eu posso vir mais ainda para a lateral e dividir a minha imagem com o livro também. Tá? Eu posso enquadrar dessa maneira o livro também. Bom, aí, gente, eu deixei para vocês, vai estar disponibilizado para vocês, tá? Esse material, um canal no YouTube do Michael Oliveira, que ele tem várias dicas, muito mais dicas do que eu dei para vocês, de enquadramento, até de criar uma luz artificial de estúdio com o que você tem em casa, os suportes de celular, o áudio. Então vocês podem entrar nesse link que vocês vão ter acesso a um monte de coisa bacana, criar um fundo neutro. A linguagem audiovisual, nesse canal vocês vão ter um acesso muito bacana, né? Eu coloquei aí o link do Quintal da Cultura, porque vocês encontram muitos narradores de histórias que foram lá. Vocês vão perceber muito bem como esses enquadramentos e a narração de histórias elas estão ali juntas para comunicar, né, nessa nova mídia, que não é pessoalmente, né, que é através da tela. E também coloquei um material muito bom, que ele está disponível gratuitamente nesse link, né, que foi criado pela Universidade de Brasília, que é um material que fala sobre as técnicas de audiovisual, a arte, técnica, linguagem, que vai falar de vários enquadramentos, mais do que eu falei, na fotografia, no vídeo, que vai falar do áudio, que vai falar dessas técnicas que eu falei para vocês terem esse material e desenvolverem, né? Terem a oportunidade de desenvolver cada vez mais. Então, olha só, vamos lá. Vamos nos comentários. Bom, pergunta da Graziele Costa Freire. Quais outros recursos diante a contação de histórias, agora que estamos em isolamento, e que vezes impede muito a questão de prender a atenção dos alunos? Então, Graziele, pelo que eu entendi aqui, quais outros recursos, né? Por exemplo, você pode usar, Bárbara, eu não quero fazer vídeo. Você pode fazer áudio, né? Faz o áudio, corta o áudio, igual eu ensinei para vocês cortarem um vídeo, eu consigo cortar o áudio. E aí você convida seu aluno também para participar, para fazer as paisagens sonoras desse áudio, ou mesmo de um vídeo, né? Na hora do vento, fala como é que faz o vento, e o aluno vai fazendo e vai criando junto com você. Eu posso utilizar esses outros recursos também, tá bom? E realmente, né, às vezes isso impede, né, a nossa falta de experiências nesse recurso, esses novos recursos, impede de prender a atenção do aluno. E outra, o ser humano, a natureza dele é o contato, né? Por mais que isso aqui crie uma ideia de contato, não é o contato pessoal. Então, realmente é um desafio. A gente está experimentando. Um artista, vocês, né? Mas a gente pode encontrar nessa biografia que eu deixei aqui para vocês mais recursos para você, viu, Graziele? Outro comentário da Raquel Romero. A identificação da criança na história é a maior magia que se pode adquirir. As histórias são ferramentas importantes, sim. As histórias transmitem muita coisa. E é muito interessante porque a criança ela vai se identificar porque ela quer.
Não é aquela coisa que você fala, fulaninho, aponta o dedo. Né? Até mesmo pra gente, quando a gente escuta uma história, não é, gente? A gente vai se identificar e não vai ter ninguém apontando o dedo pra gente, dizendo que eu pareço ou não pareço com aquele personagem. Eu mesmo me identifico, né? É a questão da troca de experiências. Neuma Vilas Boas. Amo contação de histórias e fazer mudança de voz nas falas dos personagens. Dá muita alegria para as crianças. Também adoro. Adoro inventar vozes, fazer sotaque. Adoro. Nossa, me divirto muito fazendo isso. E eles se divertem mesmo, eles morrem de rir. É muito bom. Quem tem essa modulação vocal e quem quiser, né, brincar com isso, explora mesmo. Principalmente no vídeo, isso fica muito bom, né, Uma? Delma Rios. Por aqui, uso de um tudo. Fita adesiva, copo, liquidificador. Aí, sua técnica tem muito a ver com os objetos, né? Então, você vai usando os objetos aí para você contar histórias. A Vanessa Ladeira Antunes tem uma pergunta. Para melhorar o áudio, pode ser microfone de lapela? Nossa, se você tiver um microfone de lapela, melhor ainda, viu, Vanessa? Melhor ainda, ele vai captar muito melhor e de maneira muito mais limpa a sua voz. E não vai ter o problema, às vezes, dele ficar balançando igual esse, né? Mas se vocês não tiverem de lapela, usa com o recurso que você tem. Não deixe de fazer o vídeo por causa disso. Outro comentário é Valdemir Aguiar. As dicas e práticas, mas são bem essenciais. É isso, parabéns, Bárbara. Obrigada, Valdemir. São bem essenciais. É para a gente começar o nosso vídeo. A gente poderia se aprofundar em cada item. Né? A gente poderia se aprofundar na narração de histórias, a gente poderia se aprofundar na técnica de memorização, a gente poderia se aprofundar nas linguagens visuais, mas a gente tem 1 hora aqui. Cada contexto desse dá um outro webinário, né? Então é muito extenso, né? Se a gente for pensar. Vanessa Ladeira, e para bebês, qual o tempo? Nossa, Vanessa. Para bebês, eu acho até complicado, sabe? Assim, porque não é muito saudável a gente colocar um bebê para ver vídeos, né? Até porque a questão visual dele, né? Biologicamente está sendo formado, né? Então eu acredito que é muito complicado. Mas você pode pensar, se for pensar num grupo para bebês, bem curtinho, mais curtinho de tudo, e coisas bem musicadas, tá? Para o bebê absorver mais o áudio do que a questão visual e da luz, porque não faz muito bem para os bebês. Maria da Silva Conceição diz assim: verdade, importantíssimo a questão do tempo para as crianças, até mesmo em videoaulas online, para não ficar cansativo ou repetitivo. Maria da Conceição, isso a gente que é professor, que é narrador, e a gente está vivendo esse momento, a gente está descobrindo isso, né? Nada substitui a gente estar junto, né? Nada. Né? Quando a gente está junto, nada repetitivo, né? Sempre há uma maneira de improvisar. Ainda esse recurso audiovisual e técnico que a gente tem ainda é muito limitante para a capacidade humana de expressão, né? Mas a gente vai se adequando ao que a gente tem. Instituto Educacional Manuel. KineMaster é bem legal também. O KineMaster é, no caso, um programa de edição? É isso? Acredito que sim. Ele é gratuito, né? Coloca pra gente, se você puder comentar, né? Ele é gratuito. Né? É bom, né, a gente ter essas dicas de programas de edição, principalmente gratuitos, né? Bom, a Kênia Kessia, né? E para deixar o vídeo menor, tem alguma dica? Kênia, menor em que sentido? Em tempo? Se for em tempo, você vai ter que ir reduzindo as histórias ou escolher histórias que gastem menos tempo. Se for menor em arquivos, né, que pesem, né, você pode fazer uma transposição disso, ou você pode usar também o e-transfer,
que é um programa de envio de arquivos pesados e ele pode compactar, né, esses arquivos também e mandar. Deixa eu ver. Helene Almeida, que bacana essa dica da palma. Sim, quando eu descobri isso, mudou minha vida, porque eu ficava num desespero danado, gente. Eu ligava a câmera, corria, ai meu Deus. Eu falei, gente, para que eu tô fazendo isso? Né? Até mesmo em programas gravados em estúdio, como eu já participei, a gente faz a dica da palma. Alguém bate a palma. Sabe a claquete? A claquete é a palma que a gente bate, né? Mais um falando do KineMaster. Que bom que vocês estão conseguindo usar, gente, os programas de edição. Isso mesmo. Né? Assim, é uma outra ferramenta que amplia muito mais a nossa atuação e a qualidade dos nossos vídeos, né? Rosana Galvão, que riqueza de detalhes, essas dicas são primordiais para o momento. Ai, que bom, fico feliz por isso. A Delma, estou encantada com a segurança dessa professora. Tão jovem e tão cheia de experiência e sabedoria. Ai, ganhei meu dia, não sou tão jovem assim. Mas a gente faz com muito amor, né? A gente precisa de se comunicar, né? Se a gente puder ajudar mais pessoas a se comunicarem, melhor ainda. Thaís diz, Thaís Cortes, amei as dicas, gratidão, Colégio Ágora Pitágoras Viçosa, obrigada, Thaís. Alexandra, temos que ter a parte 2. Eu estou aprendendo muito. Ai, que bom, vamos pedir a parte 2 então, para a gente fazer a parte 2. Né? E a gente aí focar, às vezes, na memorização, ou na narração de histórias, ou mesmo nos vídeos, né? Dá pra gente ampliar isso aí. Rosana Calvão, Bárbara, que bacana perceber sua sinceridade em dizer suas falhas. É errando que aprendemos, né? Com certeza. Já errei muito, ainda mais em vídeo, gente. É tão bom a gente estar pessoalmente com o nosso público, com os nossos alunos, que quando a gente pensa em vídeo dá uma preguiça na gente, né? Até para mim, que sou narradora de histórias. Mas se essa é a maneira que a gente tem para comunicar, esse é um meio que a gente vai ter. Né? A música do Milton não diz que o artista tem que estar onde o público vai? Né? O professor ele tem que estar onde o aluno está? Então é assim que nós vamos fazer. Valdemir Aguiar, você é fantástica, muita sabedoria, super tranquila para passar essas dicas. Obrigada, fico feliz. Dinalva Dias, nossa, como eu gostaria de ser uma contadora de histórias assim, parabéns, ótimas dicas. Muito obrigada, gente. Nossa, vou terminar meu dia feliz hoje aqui. Tárcio Roberto, o erro é o caminho do acerto. É bom perceber a melhora da performance. Por isso que os vídeos são bons, porque eles registram o nosso desenvolvimento. Até para as crianças, né? A gente filmar, fotografar, e a gente perceber o próprio desenvolvimento delas. É tão interessante isso. Sigrid Pimenta, suas explicações são excelentes. Elogio de Sandra Lúcia, parabéns pelas dicas maravilhosas. Uma pergunta. Pode explicar melhor como eu faço para colocar meu vídeo com minha imagem no cantinho da tela para mostrar uma imagem da história na tela grande? Posso. Então, olha aqui. Opa! Olha aqui. Aqui, Histórias com Fantoche. Né? Se você pode fazer, você pode estar ali enquadrada aonde está o fantoche. E a imagem que você está mostrando pode ser onde estou eu. Você pode inverter isso. É a maneira com que você se organiza dentro do enquadramento. Tá bom? Após contar a história que eu fui editar o vídeo, então seria legal acrescentar desenhos de personagem ao lado para ilustrar a história contada? Não tem necessidade. Tá bom, Vanessa? Você pode comunicar com o que você... com a sua oralidade mesmo. Agora, se for um livro, você mostra o livro. O livro tem que ser destaque tanto quanto você ou maior que você. Tá bom? Você poderia contar uma história como exemplo? Ai, meu Deus, será que a gente tem tempo para isso? Vamos caminhar aqui que tem muitas coisas. Se der tempo, a gente conta uma história rapidinho.
O que posso fazer para aprender a atenção de crianças de 3 a 5 anos? Olhe para a câmera. Conte contando para a câmera, no ângulo dos olhos. Assim você vai aprender o seu público, tá? Principalmente as crianças. Silvia, parabéns pelas dicas, qualidade do material apresentado, amei e nem vi o tempo passar. Ai, que bom. As histórias contam história, exploram valores e encantam. Isso mesmo, Silvia. Obrigada. Como seria mais interessante a contação de histórias para bebês? Eu já respondi em cima. E o comentário da Grace Kelly. Gostaria de ressaltar que o conjunto faz a diferença, mas é quando a criança sente afeto através da imagem, com o auxílio de técnicas e instrumento, torna-se um momento de ligação e afetividade. Exatamente. Todas as técnicas que eu apresentei para você, essas dicas, mesmo que foram tão breves, é justamente para isso. Para que a gente consiga, de alguma maneira, né, Grace, estabelecer essa comunicação e esse vínculo, essa amorosidade que a gente tem no dia a dia, através do vídeo, por mais desafiante que seja para a gente. Tá? É isso. Marcilene, já passamos 16 minutos, eu não sei se dá tempo de eu contar uma história ou a gente combina, às vezes, uma próxima webinário para uma história. Oi? Então, eu vou contar uma história simples para vocês. Não estou no celular, estou no meu computador, mas eu vou contar uma história que eu tenho, gente, contado muito para mim mesma. E eu acredito que eu posso compartilhar com todos vocês. É a história da Haida. Dizem que há muitos e muitos anos, num lugar chamado Lugar Nenhum, existia uma moça que vivia sozinha e morava numa cabana no meio da floresta. Ela tentava fazer de tudo para progredir na vida, mas nada do que ela fazia dava certo. Como essa história vem lá do Oriente Médio, na vida de Haida tinha um gênio que não deixava ela fazer nada direito. Dizem que um dia ela olhou para cima e viu uma árvore cheia de cerejas. Catou todas as cerejas num balde e falou: "Eu vou vender essas cerejas no mercado para fazer um dinheiro." Acontece que o gênio logo percebeu que ela ia ter uma boa ideia. Se transformou num galho, derrubou toda a cesta de cerejas no chão. Ela respirou e pensou: "Ah, vai dar alguma coisa boa disso aí. Algo há de acontecer." As formigas vieram, fizeram a festa com a cereja e ela continuou. Até que um dia ela resolveu colher amoras. E ela pensou: "Vou fazer geleia com as amoras e vou vender no mercado." Ela colheu as amoras. Enquanto ela caminhava para casa, o gênio se transformou em um burro. Chegou perto dela, pediu carinho. E na hora que ela foi fazer carinho no focinho dele, ele sentou em cima da cereja, esmagando tudo. Deu um pouquinho de desespero nela, mas ela pensou: algo de bom há de surgir disso tudo. E lá de longe veio a rainha, que estava sendo carregada na sua liteira. E ela mandou que os seus criados parassem e disse: "Essa moça perdeu tudo que tinha. Não viu que o burro sentou na cesta dela? Entre." Dizem que em pouco tempo a rainha e a raia se tornaram amigas. E a rainha presenteou ela com uma casa. E nessa casa ela transformou num armazém. E se transformou em uma comerciante muito próspera. Até que o gênio acordou e percebeu que a Raida estava fazendo muita coisa boa. Foi lá no galpão do armazém dela, colocou fogo e a única coisa que ela conseguiu fazer foi sair correndo e ver tudo ruir.
Depois que tudo ruiu, ela respirou fundo e pensou: é, alguma coisa boa há de surgir daí. Foi quando ela viu as formiguinhas trazerem um pouquinho de trigo que tinha restado e levarem para debaixo de uma pedra. Ela resolveu arrastar a pedra para ajudar as formigas. E quando ela arrastou a pedra, ela encontrou uma fonte. E naquele lugar as pessoas foram chegando perto dela, cercando ela, porque havia uma lenda que dizia que um dia uma moça que não tivesse medo das calamidades que pudessem acontecer ia encontrar a fonte da vida. E foi assim que Rada ensinou pra gente que, embora as coisas não estejam bem, alguma coisa de boa a gente consegue tirar disso tudo. Essa história da sabedoria oriental veio mais ou menos ali da região do Irã, que hoje eu compartilho com vocês, que eu conto para mim todo dia à noite, para que eu tenha esperança que a gente possa se encontrar, não só por aqui, mas pessoalmente um dia. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Muito obrigada.